pessoal, tudo bom? Eu sou a Karina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje, se preparem porque tem muita dica incrível de livros nacionais para vocês aproveitarem. São todos títulos aqui que eu li, que eu recomendo a leitura para vocês. Tem livros contemporâneos e muitos clássicos aqui. E eu procurei trazer títulos não tão óbvios assim, de escritores que eu gosto muito. E alguns também escritores não tão óbvios assim. E trazer títulos também que não repetindo o escritor, tá? Então, tem escritores que eu gosto muito, mas eu escolhi um livro só pra representar. Então, tem livros que não vão estar nessa lista aqui. Então, já deixa nos comentários aqui, livros aí, quais são os seus favoritos nacionais aí, tá? Podem ser clássicos, podem ser contemporâneos, assim. Mas indique literatura nacional, que é bem interessante aqui pra gente conversar. Tá? E aí vocês vão comentando aí no decorrer do vídeo se esse livro também, vocês já conheciam esses livros e se vocês já leram e se também são favoritos de vocês, né? No caso aqui, eu não vou nem dizer favorito, mas porque assim, são indicações de livros, alguns deles sim são meus favoritos, mas tem uns ali que sim, vale muito a leitura, sabe? Então é um livro pelo menos de 3, 4 estrelas pra mim. Né, numa categoria de 5 estrelas, em que 5 estrelas seria aquele livro muito, muito bom, mas 3 estrelas é um livro bom que eu já recomendo sempre a leitura. Então, é um livro que de alguma forma me conquistou, em que a narrativa é de uma forma importante e é uma leitura importante pra gente fazer, pra gente refletir, pra gente conversar. Então, tem livros aqui bem diferentes, tem livros aqui mais introspectivos, tem livro pra gente rir, tem livro que traz, a maioria deles, né, traz denúncias sociais, traz questões de retratos da época pra gente conversar. Então eu acho que tem uma variedade bem legal aqui, mas como que é isso, né? Questão assim, eu pretendo trazer inclusive mais vídeos com indicações pra vocês, temáticas, mas no caso aqui é literatura brasileira, porque durante agora o mês de setembro eu tô fazendo esse especial lá no meu Instagram. Se você não me segue por lá, me siga no Tagrete da Carol. Tem link aqui no box de informação pra vocês conferirem. Em que todos os dias eu tô liberando um videozinho lá de 90 segundos, né? Mas falando de forma... tentando de falar de uma forma mais devagar. E botando os pontos principais. É difícil, eu não gosto muito de fazer os vídeos curtos, assim, justamente porque eu gosto de falar, como vocês sabem. Mas eu achei que eu tô seguindo para um formato legal do que eu gosto de falar, assim, desses livros. Então é uma forma de eu levar mais indicações por lá também. E aí, como você, um livro, uma indicação por dia, e vai ser ao todo 30, e pra falar 31 vídeos só aqui, de uma forma assim, mais devagar, assim, eu acho que vai ficar uma coisa muito grande também, e são muitos títulos e tal, eu falei, vou dividir esse vídeo em 2 partes. Então, se você já gostou da ideia, se você é novo por aqui, não é inscrito, já fica ligado, se inscreva, ative as notificações pra não perder a segunda parte. E também os outros vídeos aqui do canal, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou falar dos 15 livros que eu já falei lá no meu Instagram. E se você quiser, de repente, ver com mais detalhes, ver os vídeos, super convido vocês a assistirem por lá também, tá bom? Mas é claro que eu não tenho como ser completamente imparcial e não começar uma série indicando um queridinho meu, pelo menos um queridinho recente, sabe? Então eu comecei indicando A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. Quem me já acompanha aqui no canal há um tempo, sabe que essa aqui foi minha primeira leitura desse ano. Eu já gosto da escritora há um bom tempo, tá? É uma das minhas escritoras favoritas aí. E A Hora da Estrela foi uma leitura que eu escolhi para ser a leitura desse ano, a primeira leitura do ano, que eu sempre escolho de forma bem cuidadosa para ser uma leitura marcante, e foi de fato, tá? A Hora da Estrela aqui nós temos uma escrita muito assim, impecável, como sempre, da Clarice Lispector, que ela vai usar o narrador, que é o escritor, que é o Rodrigo S.M., falando que ele quer contar uma história. E todo esse processo aí vira páginas, e nesse processo de querer contar uma história simples, que não sabe como começar. Eu sei que muitas pessoas, ao começar a ler essa obra, inclusive quando eu compartilhei essa dica, vem falar que essa história, assim, não sabe pra onde que vai, que é uma enrolação esse início, mas esse início, para mim, e eu acho que para muitas pessoas que gostam, mostra toda a magnitude, assim. Claro que além da história da Macabé em si, mas essa coisa que antecede essa escrita, essa questão de botar para fora, né? De precisar colocar, de verbalizar aquilo, algo que está entalado. E todo esse processo que ela usa a figura, né, do Rodrigo S.M. para isso, é magnífico como isso acontece. Então, se você leu, não se identificou, tudo bem, que às vezes acontece que o livro não servir para todos. Isso é muito, assim, isso é importante acontecer, mas assim, é claro que a gente tenta, quando é o nosso queridinho, é um livro muito, muito bom, a gente tenta
tenta assistir mais uma vez, tenta olhar com esses olhos, né? Então a gente tenta dar uma dica, assim, de como você conseguiria ler isso de uma forma, talvez, que te faça entender melhor o que a Clarice está querendo dizer. Então, depois de você passar páginas, assim, com essas indagações, com essa questão do narrador, né, do Rodrigo, ele começa a contar a história, então, da Macabé, uma jovem nordestina que vem para o Rio de Janeiro em busca de melhores condições de vida, mas o que ela vai encontrar é somente infelicidade, solidão, vivendo na pobreza. E o mais, assim, mais triste é que ela não percebe isso. Então, uma coisa que vai ser questionada aqui, até que ponto justamente a falta de se questionar sobre as coisas que nos acontecem, isso nos alivia da angústia. E até que ponto isso é responsável por nos distanciar de nós mesmos. Ela vivia assim, nesse aspecto de solidão, então ela era maltratada pelas pessoas ao redor dela. E ela não estava nem se questionando com isso, ela não percebia isso, não estava ligando, deixava as coisas acontecer. E é triste você perceber isso, o quanto existem pessoas assim, e quanto isso está muitas vezes em nós mesmos, né? Então, às vezes a gente acaba aqui, certas coisas, a gente fala assim, não vou ligar para isso, a gente tenta assim, mas a gente tem que ter a noção do que aquilo está incomodando a gente. Então, a gente tem que se tentar, no máximo possível, se distanciar dessas pessoas que acabam sendo tóxicas, né? Então tem muita coisa, assim, muita coisa interessante, né, refletir nesse livro, assim, tão fininho da Clarice, mas não se engane com a profundidade desse livro. A próxima indicação é de um outro autor que eu gosto bastante, que já apareceu aqui no canal, em outros vídeos, inclusive tem resenha, tá? É Face da Boa Preguiça, do Ariano Suassuna, esse saudoso mestre aqui, incrível. Vou deixar linkado aqui nos cards de resenha, inclusive uma resenha que faz muito sucesso no canal, e muitos apareceram aqui por causa da resenha aqui. Então comente se você é uma dessas pessoas aqui que chegou no canal por essa resenha. Eu tenho muito, assim, fico muito contente. Foi um projeto de leitura que eu tava fazendo de várias peças do Ariano Suassuna, e ficou muito, assim, foi bastante destacado aqui no canal. Eu fiquei bastante contente com isso. E justamente por uma peça de teatro que é algo que eu gosto muito. Então a noveleira que habita em mim sempre panfleta muitas peças de teatro. Então eu sei que muitas pessoas têm receio de ler peças de teatro porque ela tem descrição de cena e depois tem uma numerada ali, um monte de personagens e diálogos sendo tacados. Mas pensa que você está assistindo o primeiro capítulo de uma novela e isso acontece, né? Você tem um cenário novo e vários personagens vão aparecendo e diálogos vão acontecendo. Mas depois do segundo, terceiro episódio, você vai começando do capítulo, né? Você começa a nossa, isso aqui já começa a se acostumar com aquilo. E aí você quer mais. E aí acaba. É exatamente isso, tá? Então, não se assuste, porque tem uma descrição do cenário, mas vai entrando assim, ato 1, aqui ó, primeiro ato, por exemplo, pra vocês terem uma ideia de como funciona. E aí depois tem os personagens que vão aparecendo e os diálogos acontecendo. Então tem o nome dos personagens e os diálogos. Mas você acaba que depois começa, assim, já tá entendendo tudo, a linkagem de tudo, tá? Então nessas páginas todas aqui você consegue entender o enredo direitinho. E o Ariano Suassuna, ele é assim, dá aquela gargalhada, você consegue ler o livro assim, com várias críticas embutidas, que é uma característica muito grande aí do Suassuna. Mas de uma forma leve que você acaba rindo. Isso tô falando nas peças de comédia, tá? Porque tem a parte de tragédia, tem outros tipos de peças, mas essa aqui é uma querida minha junto com a Auto da Compadecida, tá? Mas eu sempre busco trazer Face da Boa Preguiça justamente porque ela tem uma temática muito interessante. Eu sei que muitas pessoas acabam, a Auto da Compadecida é mais famoso, então muitas pessoas acabam entrando no imaginário, aquela questão. Talvez que conheça a história, tenha lido justamente por causa da adaptação para o cinema muito famosa. Então, eu acho que a Face da Boa Preguiça sempre é uma boa recomendação que eu dou também, que as duas estão pra mim em pé de igualdade. E às vezes o Face da Preguiça acaba aqui meio que ganhando. Então aqui a gente vai conhecer o poeta Joaquim Simão, que ele é um sujeito aqui um pouco preguiçoso, digamos assim, né? Ele tá sempre meio que fugindo do trabalho, alguma coisa do tipo. Mas será que é preguiça mesmo? O que é isso, né? Então é isso que vai explorar nessas brincadeiras aí que a Suassuna vai fazendo, que muitas pessoas acreditavam que ele estava enaltecendo, defendendo a preguiça, o ócio, que era uma crítica velada ao trabalho. Não, o que ele estava defendendo aqui é o ócio criativo.
Então, como a gente não se sente muito mais criativo depois de um bom descanso, sabe aqueles dias de descanso que a gente tira, a gente não volta com muito mais gás, muito mais energia? Mas aqui ele vai mostrar que o trabalho intelectual, o trabalho que muitas pessoas às vezes precisam, por exemplo, na hora de escrever um livro, na hora de, sei lá, da produção, da questão que dessas profissões ou dessas atividades que exigem muito mais da criatividade. E acho que está muito ligada a essas coisas dos bastidores. Por exemplo, uma coisa que eu sempre gosto de trazer, tanto aqui para a realidade aqui do que eu estou fazendo e que vocês estão assistindo. Esse vídeo, por exemplo, vocês não veem aquela parte em que eu tenho que ficar, talvez, imaginando ou meio que ociosa. Talvez, por exemplo, está lendo os livros para trazer o conteúdo aqui, as pessoas acham que tá só lendo o livro, mas não tá vendo só como o trabalho. Ou a questão de imaginar alguma coisa. Então aquela pausa que você dá até durante, sei lá, de horas ou de um dia de pausa assim, mas você tá pensando e tá tentando trazer energia, tá trazer criatividade e inovações. Então, não só para isso, mas com vários outros trabalhos que acontecem isso. Então você precisa justamente dar essa pausa, esse respiro, justamente para voltar com gás, voltar com tudo. Então não só no sentido do tirar férias, mas desses tempos que a pessoa olha para o outro e não vê o outro produzindo, né? Vê o outro achando que o outro, tipo assim, nossa, ele tá se divertindo, não tá nem trabalhando, não tá nem fazendo isso. Então é muito isso do que o Suassuna vai discutir aqui nessa peça, mas sempre com aquele bom riso solto que a gente dá. Eu acho incrível da escrita do Suassuna justamente essa. Ele não faz aquelas tiradas que faz você... Ah, tá, é uma piadinha. Ah, tá, é engraçado. Não, é um riso assim que você vai ver lendo despretensiosamente. Você tá rindo ali. Então eu super recomendo pra vocês. Deem uma chance a uma peça de teatro. E assim, uma peça de teatro nacional pra começar, Suassuna, tá? Então Suassuna é incrível. Nelson Rodrigues também, tá? Nelson Rodrigues, não sei se vai aparecer aqui nessa primeira leva, mas acho que provavelmente aparece na segunda leva, então Nelson Rodrigues também é bem legal. Mas Suassuna é muito bom pra começar. Próxima dica agora é uma literatura infanto-juvenil. Ah, mas literatura infanto-juvenil? Sim, ela é incrível, também tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado nos cards, que é Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Não se engane com literatura infanto-juvenil se você é dessas pessoas que tem esse preconceito literário. Tem muitas, essas muito bem escritas, principalmente, elas têm um poder, assim, absurdamente de impactar a gente ao longo da vida, assim. E é ótimo que você pode ler mais novo, não tem idade. Sabe, ela vai impactar você de todas as idades, toda vez que você for ler vai impactar de uma forma diferente. Claro que isso acontece com todos os livros, que a gente acaba praticamente com todos os livros, mas a literatura infanto-juvenil eu vejo isso de forma muito mais intensa. Eu vejo isso porque a gente tem uma visão quando você lê como uma criança, né, porque é uma leitura justamente para crianças. No caso, depois quando você lê mais velho, você vê... outros questionamentos ali, outras características ali, e eu sempre acabo muito apegada mesmo à literatura infanto-juvenil quando tem uma história assim tão profunda. Então, se você nunca derramou uma lágrima lendo um livro, prepare seu lencinho, porque essa história aqui vai mexer com você, vai mexer, não tem como, porque a empatia, se você não tem empatia, você vai acabar tendo empatia. Não é possível, porque esse livro toca a gente de um jeito, vai lá na alma. Realmente é uma letra, só de pensar aqui você fica assim, nossa, ele já fala da infância, sabe? Então eu acho que é por isso que fica tão puro, e toca tanta gente, e você vê que a realidade ainda é de tanta gente, de tantas crianças, e isso acho que mexe mais ainda, eu acho que isso faz com que mexe mais com a gente, sabe? Acho que é isso não só pela história assim do Zezé. Então nós temos aqui a história do pequeno Zezé, um menino de 5 anos, em que ele vive, né, com uma família, assim, na pobreza e tal, mas a questão aqui em volta, além dessas, da vida dele, o que foca mais é a relação familiar dele, né, e essa coisa de viver muito na solidão, no âmbito familiar. Então ele vai encontrar ali refúgio, né? Então ele é um menino muito criativo. E ele acaba encontrando amizade e conforto no Pé de Laranja Lima, para que ele vai confidenciar todos os seus sonhos e suas fantasias. Então essa amizade é muito linda, principalmente depois a amizade que surge com o Portuga, outro amigo aí que vai aparecer aí, que é assim incrível, só de imaginar aqui já dá um dó no coração.
mas é justamente isso, para o poder da infância, justamente para como que isso depois vai impactar a nossa vida no futuro, o poder de você apreciar as pequenas coisas da vida, os pequenos detalhes, dar valor. Então é um livro que vai falar sobre tanta coisa assim, então é uma leitura assim magnífica mesmo. Agora eu vou falar de um romance histórico que é A Muralha, da Diná Silveira de Queiroz. E essa edição eu acho lindíssima, esse projeto da Editora Instante de resgatar clássicos. É uma das linhas da Editora Instante, né? Que é uma editora independente, já tem alguns anos e tal. E uma das vertentes dele, das publicações, é trazer clássicos nacionais que ficaram esquecidos, que não são publicados há anos no Brasil ou que nunca foram publicados. Então eles têm vários livros dessa escritora, inclusive, né, que ela se aventurou por vários campos, até do realismo fantástico, até por questão de contos, de ficção científica. Esse aqui é um romance histórico, tem outros livros dela que eu tenho vontade de ler. E também outras escritoras como Carolina Nabuco, que vai aparecer aqui ainda nessa seleção, então eu achei bem interessante. Principalmente porque, como eu disse pra vocês, a Noveleira aqui é uma série que eu assisti lá nos anos 2000, quando apareceu na Rede Globo, foi A Muralha. Então, quando a editora, na época, já tem uns anos, lançou esse livro, eu falei, nossa, isso é um livro? E eu fui pesquisar, realmente era um livro que estava esgotado há muitos anos. E o que tem esse livro? Ele vai falar do Brasil no século XVII, que é um período histórico pouco retratado na literatura, né? E ele foi uma obra encomendada, inclusive, a Diná Silveira de Queiroz para homenagear o 4º centenário da cidade de São Paulo. Então, por isso que vai focar aqui na colonização de São Paulo, nessa época das bandeiras. Então, vai ter essa questão das guerras e tudo que foi culminando na Guerra dos Emboabas. Então, só que assim... mas é muita coisa histórica. Não, esse é o pano de fundo, né? Como eu disse, é um romance histórico. E o que vai ser mais interessante aqui é que vai ter muita questão de você olhar como ficava essas mulheres que ficavam à espera de seus maridos, de seus filhos, sem saber se eles voltariam. Então, enquanto eles estavam lá desbravando os sertões, desbravando tudo, como que ficava? Então, elas que cuidavam da terra, elas que cuidavam da casa, que ficavam lá esperando uma vida, inclusive, que não foram a que elas desejaram. Então, vem mulheres aqui, por exemplo, de Portugal para casar com pessoas da família, por exemplo, de Dom Braz Olinto. Então, aqui nós temos o enredo focado na família do Dom Braz Olinto, em que ela idealizou outras coisas. Ela veio para casar com o primo dela, a Cristina. Não é isso? A Cristina. Deixa eu ver se o nome dela é isso, a Cristina. Ela vem de Portugal justamente para casar com o primo dela, da família, né, um dos filhos do Dom Braz Olinto. E ela imaginava uma vida de um jeito e tal, e depois ela se decepciona com essa realidade que as mulheres elas precisavam realmente pegar as rédeas e ficar em situações adversas. Então é uma história realmente que nos toca nesse ponto, porque olhar essas guerras pelo ponto de vista das mulheres, né, que não estavam na linha de frente ali nas guerras, mas que estavam ali cuidando de tudo. Outro livro que é figurinha carimbada por aqui é esse livro de contos do João Guimarães Rosa, É Sagarana. Nós temos aqui um dos maiores escritores da nossa literatura, né? Um escritor que usou muito a questão da linguagem em si, né? Ele era poliglota, assim, ele gostava muito de estudar línguas, então ele usa muito isso, explora muito isso nos livros dele, na questão da oralidade aqui, é bem marcante. E aqui nós temos um conjunto de 9 contos, tá? E que eles foram, inclusive, tem contos aqui, o último conto, que é A Hora e a Vez de Augusto Matraga, ele foi um dos responsáveis para que foi ali que o Guimarães Rosa, ele encontra o estilo dele, e aí vai culminar depois, futuramente, em Grande Sertão Veredas, que é uma leitura que eu quero fazer. Eu quero fazer já há bastante tempo, já falei isso aqui acho que no canal em alguns outros vídeos, mas com certeza ano que vem essa leitura sai, porque realmente tô precisando fazer, eu sei que é muito importante. Aqui ele vai situar essa história no sertão do interior, assim, Minas Gerais, mas aqui ele é só uma localização, né? Então esse é um regionalismo que ele fala universalizante. Apesar de situar a região aqui, para contar esses contos, né? Essas histórias aqui desses contos, nesse ponto, ele não vai falar sobre Minas, esse lugar aqui. Então isso aqui poderia estar acontecendo em qualquer outra cidade interior, qualquer outra região. Então por isso que tem essa questão do regionalismo universalizante. Essas histórias aqui você tem uma identificação muito grande.
tem uma travessia aí, a questão do psicológico dos personagens, então tem essa travessia espiritual dos personagens que ele olha muito. E então a questão você vê muito a forma da escrita na questão da oralidade. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade nesse livro, justamente, não só nesse livro, mas nas obras do João Guimarães Rosa, pela escrita dele, né, que tem muito dessa oralidade empregada na escrita. Mas uma dica que eu dou, que funcionou muito pra mim, eu falo em mais detalhes em um vídeo aqui, tem no canal aqui, vou deixar linkado nos cards, que eu falo só desse livro, dos contos em detalhe, mas que eu li acompanhada de audiobook. Ou também ler trechos em voz alta ajuda muito a você entender o que ele tá querendo dizer, porque você escuta, né, tem muita questão de trejeitos aqui, então, assim, é magnífico. O conto, então, A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que é é o último conto aqui, mas não recomendo que vocês comecem com ele, né, que você vai encontrar justamente o estilo do Guimarães Rosa, mas ele vai contar, por exemplo, a história de um homem bruto que ele vai passar para um momento aí de redenção, depois de uma experiência ali de quase fatal, ele passa para um momento de redenção. Então também tem um outro conto, por exemplo, do Burrinho Pedrez, que é o primeiro conto aqui e é o conto maior que tem nessa coletânea. E ele vai contar a história de um burro que já tá velho e ele vai ser muito importante, é ele que vai salvar toda aqui a história. Então são histórias assim muito simples, mas muito tocantes, que vão falar de questões humanas mesmo. Então é um livro que eu recomendo muito, assim, e eu acho que é muito bom para você começar a ler Guimarães Rosa pelos contos dele. Então Sagrando é um ótimo livro para isso. E antes de você desbravar, por exemplo, Grande Sertão Veredas. Então, que é uma leitura que eu quero fazer, assim, muito, uma prioridade para o ano que vem, com certeza. Outra grande escritora que eu amo, juntamente com Clarice Lispector, é Lígia Fagundes Telles. Então temos aqui Ciranda de Pedra. Então, é claro que a noveleira aqui, quando vai buscar normalmente uma... Isso é até uma dica que eu dou pra vocês, tá? Se vocês gostam muito de filme, de novela, eu no caso gosto dos dois. Você tem dificuldade de clássicos, dificuldade em alguma leitura, se você já assistiu alguma coisa, já assistiu uma dessas adaptações, depois de você migrar para o livro, é bem interessante. No caso, eu já tive contato com essa história por meio de novela, adaptação, mas quando você vai pro livro, aí você às vezes pode ficar com esse preconceito no sentido assim, mas já conheço a história. Não, a história escrita é bem diferente, nós sabemos disso com as adaptações de filmes. Porém, além disso, o livro, ele é bem diferente, né? Então a gente acha que ali a história é um romance, alguma coisa ali de novela, mas aqui nós temos um romance mais psicológico, a questão muito concentrada na Virgínia, né? Que é uma das filhas aqui. Então nós temos, depois que um casal de classe média se separa, a Virgínia, né? Uma das 3 filhas desse casal, ela é a única que vai morar com a mãe. E ela tem muito essa questão de indagação no sentido de pertencimento. Existe essa simbologia da ciranda de pedra, que é muito fantástica a forma como a Lígia usa isso, que é um enfeite, né, no caso, que fica no jardim, né, enfeite de pedra que fica no jardim, e são 5 pessoas, são 5 representantes ali, que são os primos e as 2 irmãs, acho que é isso, né, são os dois irmãos, são as 2 irmãs, as outras 2 irmãs, e os 3 primos, alguma coisa do tipo. E ela não se sente pertencente a essa ciranda, então uma coisa mais, é uma pedra, né, uma coisa assim, ao mesmo tempo que a ciranda tá mexendo, é uma coisa parada porque é uma ciranda de pedra, e ela não se sente pertencente àquilo. Então ela tenta se encaixar, ela tenta querer entrar naquele grupo, mas aquele grupo é fechado. Então a gente vai ver muito isso, esse amadurecimento da Virgínia, essa questão psicológica, e aquela questão de você tentar se encaixar no padrão, ou tentar se pertencer de toda forma a um grupo, e não tentar, talvez assim, na sua individualidade, né? Então assim, você encontrar força no seu diferente, na sua individualidade, você falar que você por si só basta. É claro que é muito bom conviver, é muito bom ter pessoas ao seu redor, mas primeiramente você tem que estar feliz consigo mesmo, não querendo agradar as outras pessoas para pertencer a um grupo. Então tem várias questões, a narrativa como a Lígia usa aqui é assim, fantástico mesmo, eu amo muito esse livro. É um livro assim que mexeu muito comigo nessa questão da visão, assim, é um daqueles livros que faz com que a gente mude a forma como a gente interpreta textos. Então são daqueles livros fundamentais que mexem com a gente ao longo da vida, no sentido assim, esse aqui foi responsável por fazer eu buscar esses tipos de livros, então esse aqui
que fez eu querer ler livros como depois Virginia Woolf, como ler Clarice Lispector, ler outros livros. Então foi um grande clássico nacional que mexeu muito nesse sentido. Depois de alguns clássicos aqui, vamos falar de uns contemporâneos, né? Então vamos ter 3 de uma vez só. E um agora que eu vou falar é O Vista Chinesa, da Tatiane Salem Levy, que é um livro que me marcou demais. É um livro pesado, então pode ser não. É um livro que não é para todo mundo, tem gatilhos, então olhe isso com cuidado, tá? Mas é um livro que marcou principalmente pelo fato de eu ser mulher, carioca e corredora. Então, ele é um livro que ele narra uma história que realmente aconteceu, é um crime brutal, que é uma mulher que foi estuprada, uma jovem, né, estuprada num ponto de vista aí do Rio de Janeiro, que é a Vista Chinesa, um lugar que muitas pessoas usam, inclusive, para praticar atividade. Era um caso dessa mulher, né, que depois vocês vão descobrir quem é, no final do livro é falado quem foi e tal, mas justamente como ser estuprada e continuar. Então a escritora aqui ela vai dar voz a isso, vai dar voz a essas mulheres que acabam muitas vezes silenciadas. Então, como que é continuar esse pós, né? Como que é continuar com a vida. Então é um livro muito sensível, mas com temática muito forte, sensível, mas a Tatiana ela traz uma leveza na questão da narrativa dela. Assim, é muito incrível como você consegue ter isso, né? Então você consegue ler por causa disso e você acaba lendo aqui freneticamente. Então é uma leitura que você fica assim, querendo encontrar uma vírgula, você querendo encontrar um ponto final e para poder respirar, né? Porque é uma leitura, como eu disse pra vocês, densa, né? Pra você adentrar nisso, nessa mata aí. E você sabe que correndo desesperadamente, meio como fosse uma analogia no caso dessa caminhada, nessa sentido dessa corrida aí que a jovem fazia. Uma questão muito interessante aqui é a forma como a narrativa é feita, que ela não é uma forma linear, o passado e o presente eles se misturam e ela é contada de forma fragmentada. E é a forma exatamente como você vai contar qualquer evento passado, por meio das lembranças. As lembranças elas não são lineares, as lembranças não são certinhas. São flashes que vão surgindo, principalmente no evento pós-traumático. Então, acontece justamente isso. Quando acontece, por exemplo, aconteceu o estupro, a pessoa vai contar. Como que é contar para a família? Como é lidar com aquilo dia a dia? Sentimento de ser julgada, a questão de como você se sente, e vai relatar isso pra polícia, e ninguém quer saber como você está. Então, no caso, isso que aconteceu com a jovem, que era amiga dela e tal, que é amiga dela. Então, justamente é isso. Toda a falta de sensibilidade em vários casos, de você dar voz justamente isso, transformar uma dor em literatura, mas claro, de uma forma muito respeitosa. Então é um livro realmente muito importante de ser lido, claro, como eu disse pra vocês, lembrando que é um gatilho no caso, né? Então realmente, se você é muito sensível ao tema, não leia, porque ele é forte nesse sentido, mas quem conseguir, quem puder ler, leia sim, porque ele é muito importante, porque são assuntos que realmente precisam ser discutidos. O próximo aqui é desse livro aqui maravilhoso, Domingo, da Annalise Soares. É uma grande, assim, encontro que nós tivemos, assim, de conexão por meio de... esses meios aqui nos possibilitam, né, de Instagram, de YouTube. No caso aqui, a Annalise tem perfil no Instagram, tem canal aqui no YouTube que eu super recomendo pra vocês. Vou deixar a informação aqui no box de informação pra vocês, tá? E, inclusive, essa minha versão aqui é com autografada, tá? Então, assim, muito feliz, muito contente de ter recebido dela, inclusive, esse livro. Eu falo, assim, com muito honestidade. É um livro que me tocou bastante, principalmente Domingo. E vocês vão ver que também é da editora Instante, que eu já gostava, assim, há muito tempo. E quando eu soube que ela ia ser publicada pela Instante, olha a felicidade. Então, assim, Domingo, primeiramente, que é um dia realmente que traz muitos significados, né? Que traz significados diferentes conforme os anos vão passando. O domingo ele pode ser o início de uma semana, ele pode ser o final da semana, só vocês olharem calendários, né? Alguns calendários começam em segunda e terminam domingo, outros gostam de começar no domingo. Então domingo tem essa simbologia de seu início ou final. E também como o domingo ao longo das nossas vidas eles significam várias coisas, né? Pode ser um dia de descanso, de lazer, encontros familiares. Como o domingo ele tem uma simbologia muito importante ao longo da nossa vida. Ele adquire vários significados. E, então isso é bem legal de ter esse dia aqui estampado. E aqui temos 7 mulheres.
São 7 histórias independentes e cada uma tem um título, né? Cada capítulo ele começa com o nome de uma mulher, que pode ser eu, pode ser você, inclusive que eu abri por acaso no meu nome, né? Carolina. E tem a história aqui da personagem. Só que ela tem uma delicadeza e assim, na narrativa, que você vai pegando pequenos instantes da nossa vida, pequenos acontecimentos, coisas bem sutis. Então são histórias independentes, mas que por causa de sutilezas que vão acontecendo na nossa vida, no cotidiano, essas histórias acabam de alguma forma assim, bem sutil e assim, interligando de uma forma ou de outra. Seja por encontrar sem querer a pessoa passando, ou encontrar num elevador, ou... E assim, são instantes mesmo. Então justamente é isso. Nós valorizarmos, nós apreciarmos cada instante, valorizar nosso cotidiano, esses pequenos momentos e sobre muitas coisas, né? Por causa falar dessas mulheres, cada uma com uma história muito diferente, cada uma com uma trajetória. Então provavelmente você vai, como eu disse pra você vai se identificar com uma dessas aqui, ou vai conhecer uma história de alguma dessas aqui. Vai ser algo familiar pra você. Então alguma coisa nessa narrativa vai ser familiar, como a descrição de um cheiro de uma mexerica na feira, alguma coisa assim. Então é um livro realmente que mexe muito com nossas memórias. Então é uma leitura aqui que eu gostei muito de ter feito, assim, realmente é incrível, recomendo pra vocês. Como todos os livros eu falo isso aqui pra vocês, mas realmente é muito mais forte, eu preciso falar isso, que eu recomendo muito pra vocês, tá? Então desculpa pela repetição aí ao longo do vídeo, mas realmente é um livro, assim... Se você gosta de Clarice Lispector, se você gosta de Lígia Fagundes Telles, são escritores assim, você vai gostar de conhecer esse livro aqui, com certeza, tá bom? Confie em mim! O próximo livro aqui também tem resenha aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que é Brava e Serena, do Eduardo Krause, da editora Dublinense. Inclusive, essa minha edição aqui é diferente dessa outra aqui que eu li em e-book. E nós temos aqui uma edição autografada, tá? Mas, se você conhece o Instagram da editora Dublinense, sabe o humor que tem por trás daquelas respostas, saiba que é desse escritor, tá? Que é aqui o estagiário famoso aqui, o estagiário mais famoso que tem no meio aí, quem conhece as piadinhas aí que tem em volta do Instagram da editora Dublinense, que ele é super engraçado, né? E aqui temos Eduardo Krause. Mas aqui é a fotinho dele, tá? Pra vocês verem. Mas, brincadeiras à parte, esse aqui é um livro que... Eu tô falando isso justamente porque você vai conhecer o humor que tem lá, você encontra aqui, tá? Fora que tem muitas questões para reflexão maravilhosas. É um livro que eu gosto de indicar muito pra todo mundo. Eu acho que é um livro que você consegue... Todo mundo consegue ler esse livro aqui. Eu acho que é um livro que eu realmente sempre indico. Então, o que temos aqui é o Roberto Bevilacqua. É um senhor que ele é forçado a se aposentar, né? Então ele é contra a vontade dele. E aí ele resolve passar os últimos anos da sua vida na Itália. Mas antes de continuar falando, temos que fazer uma pausa para falar que ele é uma sósia de quem? De Marcello Mastroianni, uma lenda aí do cinema italiano. Mas não é por isso que ele vai pra lá. Ele vai porque foi lá que ele passou a lua de mel com a sua falecida esposa e onde ele foi feliz. São os melhores dias da vida dele. Então ele resolve visitar os mesmos lugares. Então ele resolve reviver aquelas lembranças. Então ele vai viver lá, ele faz um roteiro todo metódico e ele vai ficar o quê? Regado de quê? De remédios e de lembranças. Mas aqui nós vamos fazer uma viagem sensorial para a Itália. Então nós temos aqui um livro delicioso em todos os sentidos. Então você não pode ler de barriga vazia, tá? Porque vai dar fome, vai dar vontade de tomar vinho, vai dar tudo. Mas, então, ele é isso. Ele é um sujeito metódico, então, ele não vai curtir a Itália nesse sentido. Remédio, lembranças, mas aí tem um conto inesperado, né, porque nada sai como a gente planeja, e ele conhece a jovem Serena, que é toda destemida, que é toda, sabe, aquela mulher que faz tudo, que tem aventuras e tal, e essa amizade inesperada aí, que vai fazer com que ele reavalie a sua vida, que ele se permita a fazer coisas novas. Então é bem interessante ver o andamento dessa amizade, como que isso vai impactar esse encontro de gerações, né? Então acho muito interessante quando a gente encontra nas leituras personagens mais velhos. Então eu faço um convite a você pensar aí qual foi o último livro e se você já leu algum livro protagonizado por uma pessoa idosa.
que é algo muito silenciado, não só no mundo, mas silenciado, né, a voz, não dar voz a essas pessoas, inclusive na literatura. Então, quantos livros que pessoas idosas você já leu, só você parar pra pensar nisso. Então, esse é bem interessante. Inclusive, ele se sente muito isso, né, nas ruas que as pessoas passam, às vezes, e não olha. Então, tem muita dessa reflexão de como uma pessoa da terceira idade se sente. Então, assim, é a Serena que vai fazer com que ele reavalie preconceitos, reavalie traumas, reavalie decisões que ele tomou no passado e que fazem mal pra ele hoje. Então é um livro realmente que me mexeu bastante comigo e eu acho que é um livro que, como eu disse pra vocês, é impossível não agradar porque ele tem de tudo. Se você gosta de cinema, se você gosta de uma boa comida, se você gosta de, sim, de tudo, de relações familiares, se você gosta, assim, não tem como. Outra figurinha carimbada aqui no canal é Noites Lebroninas, que também tem resenha aqui no canal. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês conferirem com mais detalhes. Mas aqui esse livro do João Baldo Ribeiro, ele é muito, muito, muito divertido. E aqui é um livro de 2 contos apenas, porque é uma obra inacabada. O projeto do João Baldo Ribeiro era fazer um livro com mais contos, mas ele faleceu durante o processo, o que é uma pena, porque você termina esse livro com gosto de quero mais. Mas os dois contos que tem aqui são muito divertidos, são muito bons mesmo. Então, o João Baldo, ele, inclusive, é um livro que eu quero muito ler dele, é Viva o Povo Brasileiro. Então tá nas minhas metas aí, não sei se para ano que vem, vamos ver. Mas, olhando isso, ele tá muito, assim, ele gosta muito de retratar os tipos. Então, ele é um baiano que mora no Rio de Janeiro, mais especificamente no Leblon, há muitos anos. E ele queria retratar sobre essas pessoas simples que ele encontrava na rua. Sobre essas pessoas, esses transeuntes, sobre, sabe, esses tipos comuns. Só que ele nunca achou que... o problema dele é assim, como encontrar um narrador para essas histórias, como encontrar um narrador, porque para ele somente o morador local poderia dar voz a isso. Então a solução que ele dá, né, somente um morador local pode falar da sua cidade. Então, para essa história ser tão verossímil, então o que você lê aqui é exatamente isso. Você encontra histórias aí que poderiam ter, que você conheça, que já de alguma forma não é possível que você já não tenha se deparado com alguma história aqui. Então, são histórias que, como eu disse pra vocês aqui, acho que eu não falei, né, que elas vão passar num bairro boêmio carioca, né, que é o Leblon. É um bairro muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Então, ele mora muito tempo nesse bairro, então a solução que ele encontra é colocar como narrador o porteiro, que é aquele cara, né, que é aquela pessoa que tudo vê, que tudo ouve, então que sabe de tudo. Então fica uma forma muito divertida, muito engraçada, que vai ser ele contando essas duas histórias aqui que nós temos. Então, a segunda história, inclusive, tem ele com o outro porteiro conversando sobre moradores e tal. Então, é super divertido. A preocupação do Baldo Ribeiro aqui em retratar os tipos. A preocupação, inclusive, então, como eu disse pra vocês, em trazer essa questão da voz a esses tipos, mas sempre respeitando a questão da região, né? A questão disso. Então, ele colocar como o narrador um porteiro baiano e morador do Leblon, justamente como ele, é uma saída assim fantástica. Mas é claro que também não pode faltar Machado de Assis. Então isso aqui é uma leitura que eu fiz inclusive recente, estava nas minhas metas para esse mês. O Alienista de Machado de Assis, um conto aqui dele. E eu falei assim, gente, como eu não li esse livro antes, esse conto antes, né? Assim, é fantástico aqui, gente. Vai ficar, justamente vai falar assim... como você vai conseguir separar a sanidade da loucura? Qual o parâmetro que você usa para isso? Quem determina isso? Então aqui a gente vai acompanhar a história do Dr. Bacamarte, e que ele é um devoto, assim, ele acredita demais que a ciência pode curar todos os males. Aqui a história do nome alienista justamente é porque no passado era o nome que se dava aos psicólogos, né? Os psiquiatras, na verdade. E porque as pessoas com problemas mentais, com os transtornos mentais, eram tidas como alienados mentais. Então, por isso o alienista. Então, é isso. Ele quer estudar a loucura. Então, nessa vila de Itaguaí, inclusive a forma como é contada essa história é bem legal, porque nós temos que o narrador, né, ele tá lendo as crônicas dessa cidade de Itaguaí e conta essa pra gente. Então, ele tá lendo essa história aqui e contando meio que pra gente. Então ele funda a primeira casa aí, né? O primeiro manicômio, que é a Casa Verde, em Itaguaí.
E aí, então ele percebe que essas pessoas... então assim, no início são meia dúzia de pessoas que vão parar nessa Casa Verde para ele estudar, analisar o comportamento. Mas acontece que ele começa a ver algumas coisinhas diferentes em outras pessoas, falando assim, essa pessoa aqui é diferente, é contra o padrão, essa aqui a pessoa é maluca. Então essa forma como é que ele vai encontrando pessoas, definindo quem é maluco e quem não é, desculpa usar a palavra, mas assim como que é dito, né? Então, quem precisa ser isolado nessa casa e tal, para ser estudado, ele que vai definindo essas pessoas e a forma como, sem critérios, vai criando umas histórias tão engraçadas que você vai se divertindo, a situação vai piorando, piorando. Então o livro é um conto, na verdade, né, cheio de reviravoltas e com um final um tanto surpreendente. Eu gostei muito, me diverti muito e Machado de Assis, gente, é maravilhoso. E essa edição da Tofaz, que ela tá muito, muito boa, gostei muito de ter lido nela. E essas ilustrações do Portinari eu acho que faz muito, assim, é maravilhosa, sério. Deu todo um quê a mais esse livro aqui. E fica uma edição ótima para você ser lida à parte. Como que o escritor consegue transformar uma morte em algo tão divertido? Então Jorge Amado tem resposta para isso em A Morte de Quincas Berro d'Água. Aqui vamos ter a história, né, do Joaquim, que ele resolve abandonar, largar sua vida aí. Ele tinha anos trabalhando como funcionário público, uma família assim, ele era um homem perfeito, exemplar e tal, mas ele assim, isso não é a vida que ele queria, não é isso, então ele resolve largar tudo e se aventurar nas ruas de Salvador, bebendo, no meio de prostitutas, no meio de vagabundos, sabe, dos tipos humanos ali e tal, e é isso que ele quer pra vida dele. Até que ele é encontrado morto, isso não é spoiler, gente, somos a morte. Na verdade, acontece uma morte, não. Existe duas mortes da mesma pessoa, na verdade, aqui. Porque, então, tem toda a questão da família querendo ressignificar, no sentido, aproveitar da morte dele para que a questão das convenções sociais, das aparências, então usar aquilo para tentar restaurar a imagem dele íntegro, né? E então fazer um enterro nesse sentido, mais conservador. Mas só que essa pessoa não era mais assim. Então aí chegam os amigos dele nesse velório, que não tem nada a ver mais com a pessoa com quem ele tinha se transformado, que não era mais aquele cachaceiro Quincas Berro d'Água, como ele ficou conhecido, e quer fazer um enterro digno de como ele gostaria de ser. Então aqui temos uma crítica muito à questão das aparências sociais e questão disso mesmo, a questão do outro não respeitar quem você quer que você ser, né? E justamente essa crítica aqui das convenções, de como que isso incomoda a questão da nossa busca pela nossa identidade, das pessoas não respeitarem, estarem mais preocupadas com o que os outros pensam de você. Então, justamente, essas denúncias aqui que traz de uma forma muito engraçada. Então, eu gosto bastante desse livro do Jorge Amado, assim, é maravilhoso. Jorge Amado eu gosto bastante, mas esse livro aqui é uma ótima forma de você, inclusive, conhecer a obra do escritor. Vocês podem dizer até que é puxa-saco da editora ou que é alguma coisa de publi, mas não é, gente, tá? É por acaso mais um livro da editora Estante. É porque realmente eu gosto muito do catálogo, principalmente para os livros nacionais, assim, que justamente é esse resgate. E aqui nós temos o que a sucessora Carolina Nabuco. Então, como eu disse pra vocês, resgatam essas histórias, né, adormecidas, esquecidas. E Carolina Nabuco sempre me interessou bastante, principalmente esse livro, A Sucessora, por toda aquela questão do plágio envolvendo aquele livro da Daphne du Maurier, que era Rebeca, né? Então tem toda essa história. Então esse livro que seria que inspirou, né, entre aspas, né? Então seria que Rebeca teria plagiado, provavelmente sim, né? Esse livro aqui da Carolina Nabuco. Então nós temos aqui Marina, que ela é uma jovem do interior e ela é humilde e ela acaba se casando com o recente viúvo, que ele é todo assim bem visto pela alta sociedade, é um homem poderoso, e ela acaba indo morar então na mansão dele no Rio de Janeiro. Só que ela é assombrada pela figura da falecida esposa, né? Tem um retrato dela, então todo mundo sempre enaltece, sempre fala dessa falecida esposa, como ela era assim, como ela era assada, e aquela coisa toda. E cada vez mais a Marina ela vai se sentindo perseguida, aterrorizada, com medo disso, no sentido de que
até que ponto ela tem que se transformar, até que, justamente, de novo, a questão da identidade, até que ponto ela tem que se adaptar, até que ponto ela tem que mudar quem ela é. Então, essas comparações, então tem toda essa questão da denúncia, numa época aqui, né, em que a mulher também não tinha voz. Então tem vários desses livros que acontecem isso, para trazer como essas personagens femininas aqui. Então é muito isso de essa busca aí de por que também essa questão incomodava tanto ela, o que acontece aqui e como que vai acontecer, como que vai suceder para ter esse rompimento dessas comparações sucessivas, que a gente acaba acontecendo muito isso com a gente, inclusive, na nossa vida, né? Independente dessa história aqui, de ser comparado aos outros, e como a gente conseguir encontrar a nossa identidade no meio disso tudo, né? Dessas comparações, não atrapalhar isso da gente, né? A gente acabar tentando ir para esse lado para tentar agradar o outro, mas não fugir da nossa identidade. Então isso é bem interessante de a gente ler e discutir sobre isso. A minha próxima dica aqui é onde o escritor um conto controverso. Alguns gostam, outros odeiam, outros não dão nem chance. Tem um preconceito literário? Tem um preconceito literário. Estou falando de quem? De Alquimista, de Paulo Coelho. Muitas pessoas acham uma leitura muito simplista, outras acham autoajuda demais. Eu sou do time que gosta de dar uma chance. Pra falar mal, fale com propriedade. Então, eu gostei da leitura, tá? Ele tem uma vibe muito das Mil e Uma Noites. Vai falar do Santiago, um pastor de Andaluzia, na Espanha, que ele tem um sonho recorrente de um tesouro nas pirâmides do Egito. E ele acaba largando tudo para ir na busca desse sonho. Então, justamente vai falar sobre isso, sobre a busca dos nossos sonhos, sobre realizar, o que nós fazemos para realizar esses sonhos, tá? Então, é justamente essa busca da lenda pessoal, do que a gente é. Eu gostei muito, eu me conectei muito com essa história. É uma leitura realmente com essa vibe das Arábias, das Mil e Uma Noites, com toques mágicos, e sempre, sim, tem mensagens incentivadoras. Mas eu não vejo isso aqui como livro de autoajuda, não. Eu vejo um livro, sabe essa história quando você lê esses livros, inclusive, de ficção de cura? Tá mais pra esse lado, talvez, mas não tanto. Então eu acho que eu não consigo definir muito bem. Então, ficção de cura não é autoajuda, mas é uma ficção de cura nesses livros asiáticos, né, sul-coreanos, japoneses. Então, Alquimista, então, talvez se você gosta desse tipo de livro, você vai gostar do Alquimista. Dê uma chance se você ainda não leu. Comentem aqui se vocês são do time, o que vocês acham do Paulo Coelho, tá? Eu gostei de ter lido Alquimista. Não sei se tenho ainda outra vontade de ler outro livro do autor, sei que Alquimista é mais conhecido, né? Mas fico aí, tá? Eu gostei muito de ter tido essa experiência, um livro que realmente bem marcante para mim. E por fim, no vídeo de hoje, tá? Porque tem a parte 2, lembrando disso pra vocês, é mais uma literatura contemporânea com A Vida Futura, de Sérgio Rodrigues. E se Machado de Assis e José de Alencar estivesse lá no céu dos escritores, tá? Conversando juntamente com outros escritores que já faleceram, e do nada eles dois resolvem, assim, que é uma boa voltar à Terra, tá? Nos tempos atuais. Voltar, né? Voltar aqui ao Rio de Janeiro nos tempos de hoje. Isso tudo porque eles escutam um boato de que uma professora está querendo republicar as obras deles de forma, não só deles, né, de outros grandes escritores clássicos, de uma forma que mais simples, com vocabulário melhor, assim, mais simples, de forma a conquistar os jovens de hoje. E aí, Machado também não gosta da ideia, José de Alencar detesta a ideia, nem pensar, absurdo isso. E aí o José de Alencar resolve que é uma boa voltar aqui nos tempos atuais para puxar a perna dessa professora, com uma forma de fazer com que ela não, de amedrontá-la de alguma forma, de que ela não continue com esse projeto. Machado não quer deixar o seu amigo sozinho, vem com ele. Então o escritor aqui é muito assim, ele usa o narrador aqui como sendo o próprio Machado contando, então ele incorpora um estilo machadiano para contar essas histórias, o que é bem interessante. Então tem sacadas bem legais aqui, tá? Que eu me diverti horrores, como eu disse pra vocês. Então, e tem outras histórias que vão sendo contadas aqui por dentro, outras não, uma outra tema aqui que você vai descobrir por que essa professora quer fazer isso. Então tem uma outra história aqui por dentro, mas é muito legal quando você encontra, primeiro essa parte aqui principalmente, quando eles caem de novo aqui no Rio de Janeiro, só que nos tempos atuais, então eles repassando os lugares que eles iam, na Rua do Ouvidor, na confeitaria e tal, olhando como tá hoje. E aí eles ficam assustados, e aí tem várias discussões, os diálogos entre eles é incrível. E a questão quando ele vai falar tanto dos tempos atuais, como discussões sobre pronome neutro. Então José de Alencar, Machado de Assis, aí um tem uma opinião, outro tem outra, assim,
formidáveis, gente. É, assim, muito divertido. Se você gosta de Machado de Assis, José de Alencar, é imperdível pra você, não deixe de ler mesmo. Então, pessoal, essa é a primeira parte do vídeo, então com as 15 dos 30 aí dicas que eu vou dar pra vocês de literatura nacional, tá? Então, espero que vocês tenham gostado dessa ideia, tenham gostado da minha seleção. Deixa aqui nos comentários se vocês já leram algum desses títulos aqui, vocês têm interesse de ler, tá? E deixa a opinião de vocês também, deixa aqui, faço um convite a vocês de deixarem pelo menos 15 dicas nesse vídeo, e no próximo vocês deixam mais dicas de 15 livros nacionais entre contemporâneos e clássicos, tá? Pra recomendar. Vai ser ótimo a gente trocar essas ideias aqui, a gente conversar sobre esses títulos. Lembrando que todos os livros que eu citei tem links aqui no box de estimação e alguns deles tem resenhas também, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham curtido essas ideias, essas indicações, que aproveitem bastante a leitura desses livros. Um beijo, tchau, tchau, até o próximo vídeo!